Boa tarde, minha rapaziada vascaína, que é Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. O Vasco joga hoje às 21 horas contra o Red Bull Bragantino em São Januário pela 11ª rodada do Brasileirão da Série A. O Vasco precisa vencer essa partida. O Vasco está com 10 pontos, está na 15ª colocação para se distanciar do Z4, né? E para isso o técnico Diniz, ele vai contar com a equipe. Provavelmente deve ser a mesma equipe que jogou contra o Melgar e venceu por 3-0. Por quê? Porque o Hugo Moura e o Luiz Gustavo, zagueiro, né, e o Hugo Moura, volante, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então, o provável time titular do Fernando Diniz vai ser o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, o João Vitor, o Lucas Freitas, né, vai entrar no lugar do Luiz Gustavo, e o Lucas Piton. Meio campo, deve voltar com Jair, Tietê e Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete, né? Então o Diniz deve usar esse time aí para tentar vencer o Bragantino e se distanciar do Z4, né? O velho 4-2-3-1 ou 4-3-3, como os senhores quiserem, né? Com a variação de quando o Ryan está jogando lá na frente, junto com o Verrete no ataque, né? O Coutinho vem para o meio, fecha também e vem fechando o Nuno Moreira para abrir o corredor, né, pelas laterais, com o Tietê fazendo movimentação pelo meio de campo ali, muito dinâmico, né? O Tietê é o jogador do time que provavelmente é o cara que mais em quilômetros percorre durante a partida do Vasco da Gama. Ele é o cara que deve ter maior quilometragem, né, pelo Vasco da Gama nas partidas. Ele tem uma movimentação muito grande, né? Uma dinâmica muito grande de jogo. Então o Tietê vai fazendo esse papel, né, de pegar a bola, circular pela intermediária, às vezes ele pisa na área, faz a tabela com o lateral, faz a cobertura da subida deles também. Então é uma movimentação muito intensa nesse meio campo, né? O Ryan tem melhorado sua produtividade com o Fernando Diniz, né? Ele tem essa função de voltar para ajudar na marcação do lateral. Se bem que o PH, o Paulo Henrique, ele tem essa movimentação muito constante também. Ele tem um preparo físico, deve ser o melhor preparo físico do time, é o Paulo Henrique. Ele tem uma vitalidade muito grande. Ele consegue ir à frente para fazer o apoio e volta para compor o sistema defensivo. Ele consegue fazer isso geralmente bem, né? Então o Vasco da Gama vem com essa escalação e o time do Bragantino, por sua vez, ele está na 4ª colocação com o dobro de pontos do Vasco, né? Enquanto o Vasco tem 10 pontos, está na 15ª, né? Com 3 vitórias, 2 empates, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, né? O Bragantino está na 4ª posição com 2 pontos a menos do que o Palmeiras, está com 22 pontos, né? Então, se o Bragantino vencer o Vasco, ele pode ir com a combinação de resultados, ele pode ultrapassar o Palmeiras e ser líder do Campeonato Brasileiro. A questão é que, graças a Deus, o Bragantino nunca venceu o Vasco da Gama em São Januário, né? Nesses períodos, entre ser Bragantino, Red Bull, Bragantino, ele nunca venceu o Vasco da Gama em São Januário. Então, montando com esse retrospecto, esse tabu, e com a melhora, né, da produção do Vasco com o Fernando Diniz no comando, então a tendência é que o Vasco consiga fazer uma boa apresentação hoje, né, em São Januário. É o que nós esperamos que aconteça, né? Nós temos pendurados o Paulinho, o Lucas Piton, o próprio Lucas Freitas e o Pablo Verrete, né? Nós temos 4 pendurados, não, perdão, o Jair. Temos 4 pendurados jogando na partida de hoje, né? E o Verrete é a maior preocupação, tá? Na minha opinião, a maior preocupação, porque seria um desfoque muito sério, principalmente por 2 motivos, né? Primeiro, que o Vasco não contrata um centroavante para ser reserva dele. Segundo, que nós temos na base o GB, que tem feito gols, tem feito boas apresentações pelo Sub-20 e não é aproveitado. Por enquanto, dizem que o Diniz está de olho na molecada da base, né? Os garotos estão de olho ali para ver como é que
vão agir, por exemplo, aí tem, no caso da molecada, o Maxwell, ele está indo por empréstimo para o Nova Iguaçu, né? Já está confirmado. Então é um jogador que já passou pela base, já passou pelo profissional, já teve algumas atuações jogando pelo time profissional do Vasco e não aproveitou muitas oportunidades. Então ele está sendo emprestado para o Nova Iguaçu para poder pegar mais uma canchazinha, né? Então o importante, aí o cara fala assim, a pessoa fala, posso ter seu cartão, né? Aí contra o São Paulo. Mas olha só, gente, nós temos, vamos ter a sorteio Copa do Brasil segunda-feira, né? Para saber com quem nós vamos jogar. Vai ter o sorteio Sul-Americana. Esses jogos os jogos da Sul-Americana provavelmente vão ser depois do Mundial de Clubes, né? Desse Super Mundial aí. Né? O Vasco vai jogar a última partida antes desse Mundial contra o São Paulo, lá no Morumbi, né? E bom, para o próprio Verratti tomar um cartão para não jogar contra o São Paulo, porque vai jogar fora, o cara vai não ter vários dias para descansar, para acertar o time. Se for para tomar um terceiro cartão, toma na volta, quando acabar o Mundial, aí, entendeu? Porque aí dá tempo de contratar, vai ter a janela, contrata para ver um jogador para ser reserva dele, ou aproveita o GB, entendeu? O Diniz vai ter aí vários dias para poder puxar o treinamento e ver qual a melhor situação para a reserva do Verratti, tá? Que é uma posição que é carente, tá? Eu acho na volância também. Só que na volância você tem ainda jogadores da base, tem o Helder, que não foi testado, mas é um bom jogador. Aí você tem o Hugo Moura, você tem o Jair que não deve mais sair, o Diniz quer contar com ele, né? Mas aí o contrato dele está chegando no final do ano, né? Está chegando em dezembro, final do contrato dele em dezembro desse ano, né? E a diretoria vai pegar o Jair para conversar, né? E esse empresário, né? Esse representante, para conversar, para ver se dá para renovar umas bases um pouco menores de salário, né? Porque esses salários exorbitantes pagos pelo Vasco da Gama, essa gestão dessa empresa, que eu não gosto nem de citar mais o nome dela, né? Pagando salários astronômicos, sabe? Fora da realidade do Vasco da Gama. Então, vai se dar para conversar com o Jair para ver se o Jair fica, né, com bases menores salariais, certo? E vamos para o jogo, dia 21 horas, em São Januário, contra o Red Bull Bragantino, torcendo para a gente conseguir essa vitória e nos distanciarmos dessa zona perigosa chamada, vulgarmente conhecida por Z4. Aqui foi o Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos um bom sábado. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Devo voltar com o pós-jogo, ok, gente? Um beijo no coração de todos.